Os gráficos relacionados à cinemática podem ser de vários tipos, sendo que aqui eu vou te apresentar os três principais. Todos eles possuem o tempo no eixo X, mas o eixo Y nós podemos ter o espaço, a velocidade ou então a aceleração. O gráfico de aceleração vai ser o mais fácil de todos, tá? Eu vou dar uma separada nele aqui para a gente analisar. Se o movimento for uniforme, que é um movimento que possui aceleração igual a zero, o gráfico será uma linha horizontal, sempre marcando zero. Se o movimento for uniformemente variado, com aceleração constante de 8 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, o gráfico será uma reta horizontal, sempre marcando 8. Se a aceleração for negativa, com valor de menos 5 metros por segundo ao quadrado, o gráfico vai ser uma reta horizontal, sempre marcando menos 5. E assim por diante. O valor da aceleração do movimento vai ser exatamente aquilo que vai estar marcando aqui no gráfico. Sendo que eu não vou ter uma reta crescente, porque a aceleração não muda no MUV, e nem uma reta decrescente, pelo mesmo motivo. Em um gráfico de velocidade, as coisas vão mudar um pouco. Se o corpo estiver em repouso, o gráfico da velocidade não sairá do zero, indicando que o corpo está parado. Se ele estiver em movimento uniforme, o módulo da velocidade nunca muda, e o gráfico vai ser parecido com aquele da aceleração. Ele não pode ser crescente, pois isso indicaria aumento na velocidade, ele não pode ser decrescente, pois isso indicaria que a velocidade está diminuindo, e então o gráfico vai ter que ser assim, nem para cima nem para baixo, uma reta horizontal de novo, indicando velocidade constante. Mas esses outros gráficos daqui são os do movimento uniformemente variado. Esse mostra a velocidade aumentando, e vai ser a de um movimento acelerado, e esse te mostra a velocidade diminuindo, que vai ser a do movimento retardado. Agora, é interessante não cair da pegadinha e achar que sempre que a reta está para baixo vai ser movimento retardado e sempre que a reta está para cima vai ser movimento acelerado, tá? Cuidado! Você vai ter que notar que se o gráfico crescente estiver abaixo do eixo, o movimento é retardado. E a parte de cima do eixo é o movimento acelerado. Dá para ver os dois aqui? Esse daqui é acelerado, esse daqui é retardado. É mais fácil de entender isso se você pensar assim. O zero indica repouso, ou seja, a menor velocidade possível. E um móvel pode ter velocidade grande positiva ou uma velocidade grande negativa. Lembra que uma velocidade positiva indica que ele está indo para um lado, uma velocidade negativa indica somente que ele está indo para o outro lado. Ele está indo contra o referencial. O movimento acelerado é o que te faz ficar mais rápido e, portanto, te leva mais para longe da velocidade zero. Pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo. Enquanto o movimento retardado é o que te faz ter uma velocidade com módulo cada vez mais perto do zero, ou seja, cada vez menor. E então ele sempre vai tender a te levar para o zero. Então, se ele estiver abaixo do eixo, significa que essa reta vai para perto do zero. Se ele estiver acima do eixo, ela vai para perto do zero também. Então, note que aqui você tem o eixo que marca o zero e a parte de baixo do gráfico mostra que a velocidade está indo cada vez mais para perto do zero. Ou seja, o carro está freando, ele está cada vez mais perto de não ter mais velocidade. Sendo assim, o movimento é retardado. Aqui nesse outro também, mas como a velocidade é positiva, o carro está andando em sentido contrário em relação ao primeiro. Então, lembra, ambos esses movimentos eles têm as mesmas características, só que um é progressivo, o outro é regressivo. Ou seja, um está com a velocidade positiva, o outro está com a velocidade negativa. Mas ambos são movimentos retardados. Tá? A única diferença entre esses dois carros é que um está indo para um lado, o outro está vindo do outro lado. Só. Mas ambos estão freando. Então, sempre que você tiver a reta se aproximando do eixo X, seja uma aproximação por cima ou seja uma aproximação por baixo, isso significa que o movimento é retardado. E aqui em cima você nota que o gráfico começa a mostrar a velocidade cada vez mais longe do zero, o que demonstra um movimento acelerado. E aqui nesses dois gráficos, você nota que o gráfico ele começa a te levar cada vez mais para longe do zero, sendo que nesse daqui de cima ele te leva mais para longe do zero com velocidade positiva e nesse outro de baixo mais para longe do zero com velocidade negativa. Isso significa que você terá movimentos acelerados, só que um está acelerando para um lado, o lado que a velocidade é considerada positiva, a favor do referencial, e nesse daqui você está acelerando para o outro lado, que é o lado que você considera que a velocidade é negativa, que é contra o referencial. É só uma questão de referencial, tá? Outra maneira de mostrar isso é entender que esse gráfico crescente mostra uma aceleração positiva sempre. E que aqui para baixo
as velocidades são negativas e para cima são positivas. Lembra que eu te expliquei que quando a aceleração e a velocidade tiverem o mesmo sinal, o movimento será acelerado? Então, bem aqui você tem aceleração positiva, velocidade positiva, o movimento vai ser acelerado. Bem aqui nessa outra parte você tem velocidade negativa e aceleração positiva. Isso te mostra que o movimento é retardado. Da mesma forma, você saberia interpretar esse gráfico? Se você quiser tentar, dê um pause no vídeo agora. Note que essa parte daqui ela está com a velocidade positiva, essa outra daqui com a velocidade negativa. Agora, essa reta decrescente indica que a aceleração é negativa. Se eu tiver aceleração negativa e velocidade negativa também, como aqui nessa parte, eu tenho obrigatoriamente um movimento acelerado. Lembra que o movimento acelerado é aquele que possui velocidade e aceleração tendo o mesmo sinal. E se você tiver aceleração negativa e a velocidade positiva, obrigatoriamente o teu movimento vai ser retardado, porque você tem sinais contrários e esses sinais contrários entre velocidade e aceleração indicam esse tipo de movimento, que é o retardado. Eu vou parar por aqui esse vídeo para não ficar muito longo, a gente continua no próximo. É isso aí, galera. Valeu!